Quantas vezes você já chegou em uma igreja evangélica e eles dizem: venha à frente para que Deus escreva o seu nome no livro da vida? Você sabia que essa é mais uma das milhares de heresias pregada pelos evangélicos? Segundo a Bíblia, quem tem o nome no livro da vida não tem no momento em que aceita a Jesus Cristo, mas já tem o nome escrito desde antes da fundação do mundo. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Veja, os nomes dos que são salvos são escritos desde a criação do mundo. Aqui novamente vemos que há duas sementes. Há uma semente que foi plantada por Deus e outra que o Pai Celestial não plantou. Aqui vemos que há a linhagem dos salvos e a linhagem dos não salvos. A linhagem dos salvos tem os nomes escritos já antes da criação do mundo. E a linhagem dos perdidos, o nome não está escrito lá. Mas, irmão, no Salmo 69, verso 28, Davi, profetizando sobre o Messias na cruz, diz: para aqueles que estavam perseguindo ele, afligindo ele. E se eles estavam afligindo, perseguindo a palavra, então eles não eram predestinados, como Caifás, Anás e outros. Mas alguns daqueles que até mesmo ajudaram a matar Jesus eram predestinados e podem ter se convertido depois. Mas vamos falar dos não predestinados. Vamos tomar Caifás e Anás. No Salmo 69, mais precisamente no verso 28, diz: sejam eles, aqueles que estão me afligindo, tirados do livro da vida, ou talvez em outra tradução, apagados do livro da vida, e não sejam incluídos no rol dos justos. A impressão que tem é que estes que perseguem a mensagem da hora, no caso, Jesus era a mensagem da hora, que afligem a mensagem da hora, tinham os seus nomes no rol do justo, no livro da vida. E eu, neste vídeo, estou dizendo que os não eleitos, os não predestinados, não têm o nome no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Mas se Davi diz que os seus nomes sejam apagados do livro da vida, esta frase mostra que o nome deles estavam lá. Bem, como a Bíblia não pode se contradizer, vamos buscar a solução. Daniel 7, verso 10, falando do julgamento final. E saía um rio de fogo de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Observe que não é um só livro. A Bíblia diz os livros, plural, foram abertos. Apocalipse 20, verso 11. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros, no plural, foram abertos. Outro livro foi aberto. Então não é um livro, são livros. Foram abertos os livros e há um outro livro, que é apenas um livro. Cada um de nós somos um livro, um registro da vida terrena. Segundo os Coríntios 3, verso 2, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens.
Na mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra, o irmão Branham diz no parágrafo 64: quando você nasce, Deus liga o gravador. É lógico que o irmão Branham não está dizendo um gravador literal, mas está se referindo a um certo registro que Deus inicia quando você nasce. Coloca o gravador para funcionar. Ele não faz muito barulho por um pouco de tempo. Você sabe, aquele é um bebezinho até que ele chegue à idade da responsabilidade. Então o barulho começa. Ele começa a dizer coisas e fazer coisas pelas quais ele tem que responder. E então, quando aquela vida termina, então aquela fita é tirada e colocada na grande biblioteca de Deus. Agora, como vai você fazer com isso no dia do julgamento? Aquilo é tocado na sua frente. Cada movimento que você fez, cada pensamento que você pensou em sua mente, pode você ver aquilo? Então, cada pessoa é um livro. Cada pessoa que viveu nessa terra deixou o seu registro. E cada pessoa que está vivendo está registrando sua vida. E quando a Bíblia diz os livros no plural serão abertos, serão a vida das pessoas que serão abertos no julgamento. Nada que foi feito em oculto ficará em oculto, mas será manifestado diante do julgamento. Mas além desses livros, que é o registro de cada pessoa na terra, outro livro foi aberto, o qual é o livro da vida. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você diz: eu estou na Assembleia, eu estou na Católica. Mas lá não tem um livro chamado Assembleia. Lá não tem um livro chamado Católica. Lá tem um livro da vida, que é Cristo. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E a Bíblia diz que quem não foi achado no livro, foi achado só na Assembleia, foi achado só na Católica, mas não foi achado no livro da vida. Você sabe o que aconteceu com eles? Foram lançados no lago de fogo. Porque este é o lugar de quem está apenas em igrejas. Este é o lugar de quem não está em Cristo. Este é o lugar daqueles que fazem vídeos dizendo: eu sou um ex-branamita, eu estava em Brana e deixei Brana. Estava em Brana, não em Cristo? Agora a Bíblia diz que os salvos já têm seu nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Não é à toa que Paulo diz no livro de Éfesos, capítulo 1, que Deus nos elegeu em Cristo desde antes da fundação do mundo. Estamos escritos nele desde antes da fundação do mundo. Ele disse: se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós. Agora o Salmo 69, 28, que fala em apagar o nome dos ímpios, dos cainitas. Na verdade, a tradução correta é esta: sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Há três classes de pessoas. Há aqueles que estão registrados no livro da vida, o qual são os eleitos que estão em Cristo. E isto é um registro que vem desde antes da fundação do mundo. E há aqueles que têm apenas o registro dos vivos, ou o registro dos viventes. Aqueles que o irmão Branham disse que quando nascem Deus liga um gravador. Este é o registro apenas de vivente, que ele vive na terra. Ele apenas vive na terra, mas vivendo está morto. Ele não tem vida eterna, seu nome não está no livro da vida, que é Cristo. E há os cainitas, os filhos da serpente,
o qual Davi pediu a Deus que apagassem eles até do livro dos vivos. Eles já não estão no livro da vida, que é Cristo, nunca estiveram lá. E até mesmo do livro dos viventes, Davi disse: apaga eles. Salmo 37, verso 10. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados, porque serão apagados até do registro dos viventes. E naquele dia, quando Cristo, o livro da vida, for aberto, não vai adiantar você dizer: eu não estou aí em Cristo, mas eu estou na Assembleia. Não, quem não for encontrado em Cristo será jogado no lago de fogo que arde com enxofre. Quando o livro da vida foi aberto, os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Então encontramos que isso aqui é uma salvação pelas obras, pois eles foram julgados de acordo com o que tinham feito e de acordo com o que estava nos livros. Veja bem, não de acordo com o que estava no livro da vida, mas foram julgados de acordo com o que estava nos livros. E os livros são os registros da vida deles. Então, eles são julgados pela vida deles, pelo que eles fizeram. Isto aqui é o julgamento do trono branco. A noiva não está sendo julgada aqui. Este julgamento é para quem não teve parte na primeira ressurreição, no rapto. A noiva não se encontra sendo julgada aqui, neste julgamento, porque isso é 1000 anos depois do rapto, e ela já foi julgada pela palavra quando ainda estava na terra. O anjo forte de Apocalipse 10 desceu quando o 7º anjo ainda estava na terra, com o livro da redenção aberto, e ali estava o nome da noiva. Quando a noiva comeu o livro, ela se tornou o livro. Mas aqui em Apocalipse 20, verso 11 e 12... há 2 tipos de livros. Os livros, no plural, Apocalipse 20, verso 12, que são os registros da vida terrena das pessoas que ressuscitaram aqui para o julgamento. Temos o livro da vida, que é Cristo, e quem não for encontrado nele será lançado no lago de fogo. A noiva está no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E ela não está sendo julgada no julgamento do trono branco de Apocalipse 20, verso 11 e 12. Ela já foi julgada ainda na terra pela palavra. Paulo diz: somos julgados agora para não sermos condenados com o mundo depois. O irmão Brana disse que tem 3 classes de pessoas. Uns que têm os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que nunca podem ter os seus nomes apagados. Estes são os que estão no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, o qual é a noiva. Ela já estava nele antes da fundação do mundo. Como Eva, que em Gênesis 1, 26, quando Adão ainda era um espírito, ela já estava nele, pois Deus o fez homem e mulher. E quando Deus fez ele do pó e colocou aquele espírito que ele tinha criado em Gênesis 1, 26 nele, ela continuou nele, não sei por quanto tempo, pois a Bíblia diz que depois que Deus fez o homem, observou que todos os animais tinham uma companheira e o homem estava só. Não sabemos quanto tempo se passou neste período em que Adão estava no Éden, feito carne já, mas Eva não era uma pessoa distinta dele, ela estava nele. Assim mesmo Jesus, em Gênesis 1:3, quando ele era aquela luz, aquele Logos, a noiva já estava nele. Depois que ele se tornou carne na Judéia e andava por todas aquelas vilas, a noiva já estava nele. Ela se tornou carne, se tornou pessoa através das eras. Então a noiva está no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E ela está em seu marido. Ela está no livro da vida.
Em Apocalipse 20, verso 11 e 12, ela é rainha, ela está julgando e não sendo julgada. E os que estão na noiva, no livro da vida do Cordeiro, não podem de maneira nenhuma ser apagados. Mas como há o livre-arbítrio, alguns daqueles que estão no livro da vida, que foram participantes das coisas de Deus, dos dons celestiais, podem ser apagados, desde que eles queiram perder sua coroa. A Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você tem a coroa, você é trigo, você tem o direito dado por Deus para a vida eterna. Mas se você não quiser, você pode perder sua coroa. É o livre-arbítrio. Hebreus 6, verso 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Então veja, tem aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, que nunca serão apagados. Tem aqueles que têm o nome escrito no céu, como Judas tinha, e perderam sua coroa, porque escolheram pelo livre-arbítrio o mal e não o bem, participaram dos dons celestes, mas não valorizaram, que podem ser apagados. E tem aqueles que nunca nem mesmo tiveram os nomes escritos ali, porque eram verdadeiramente os joios. Então, muito bem, a noiva não está sendo julgada aqui, porque ela está no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Então, a conclusão que tenho deste vídeo é que, aqui em Apocalipse 20, verso 11 e 12, há duas espécies de livros. Os livros que são abertos, que são os registros da vida terrena destas pessoas que ressuscitaram, e o livro da vida, que nele contém o nome da noiva que foi escrito desde antes da fundação do mundo, e o espaço em branco do nome daquele que pelo livre-arbítrio escolheu o pecado e foi apagado. De entre estes livros, que são os registros da vida destas pessoas que ressuscitaram, alguns deles o nome será encontrado no livro da vida. Quando o registro dele for aberto, será descoberto que ficou registrado ao longo de sua vida que estive sede e me deste de beber. Tive fome e me deste o que comer. Eu estava preso e tu me visitastes. Veja como o julgamento do trono branco 1000 anos depois do arrebatamento é pelas obras. É por aquilo que você fez de bom. Então, quando a noiva estava sendo crucificada, ele não deu vinagre por bebida a ela, mas deu um copo d'água fria a um dos seus pequeninos. Então, o nome desta pessoa, quando o seu livro se abre e o registro dele mostra isso, é encontrado em uma seção do livro da vida. Ele perdeu o rapto, ele perdeu a primeira ressurreição, ele ficou 1000 anos no pó, mas agora suas obras boas mostraram que ele tinha o nome no livro da vida. Então o Rei Jesus Cristo os colocará à sua direita. E eu posso ver a noiva, a rainha, do lado do esposo, olhar para eles e dizer: parabéns, viu como foi bom dar água para a noiva e não fel? Mas os cainitas, o joio, aqueles que dá vinagre para a noiva em vez de água, que dá fel em vez de alimento, que faz vídeo tentando destruir a reputação do profeta de Deus, aqueles de Mateus 23, 34, que Jesus disse que iam perseguir os profetas da graça, matá-los e persegui-los de cidade em cidade, fazendo vídeos
colocando a foto dos profetas ao lado de homossexuais e tentando denegrir a imagem do homem de Deus. Estes, quando o livro da vida, que é Cristo, se abrir, não serão encontrados ali. E eles dirão: mas eu estava no registro da Assembleia, eu estava no registro da Batista. Pois é, mas aqui é o livro da vida. Aqui não é a Assembleia, aqui não é a Batista. Então, como eles estavam apenas na denominação, registrado apenas como um denominacional, batizados no nome da deusa pagã Santíssima Trindade, não são reconhecidos nos céus. Não estão no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Não estão no livro da vida e serão apagados até dos livros dos viventes. Um pouco e o ímpio não existirá mais. Procurarão e não os encontrarão. Disse Davi: apaga-os do livro dos viventes, porque me deram vinagre por bebida. Que a mesa deles se tornem em armadilha e sua paz em emboscada.